Buenas tardes. Então, voy a empezar. Mi español es muy malo, entonces voy a hablar en portuñol, que es una lengua así, esa que yo domino. Bien. Es un gusto muy grande para mí estar aquí con vosotras. Vosotras, una vez que tenemos cuatro hombres solo, entre 31 participantes, pero van a llegar más. Ahora cinco, ahora seis. Es bueno, está mejorando. Inés Espada Vieira me ha dicho que esta conferencia es hecha de mujeres por acaso. Fue una coincidencia. Pero es muy agradable estar con vosotras. Yo estoy un poco nerviosa porque yo, no, yo pienso que nunca he moderado una conferencia, un panel con gente tan esmagadoramente bella y con un percurso que me deja así un poquito pequeña. Pero espero estar a altura de la moderación. Am, Voy a empezar entonces con la presentación de las nuestras invitadas. Ah, Voy a empezar por Carmen Yáñez, que es una muy famosa poeta del Chile, como decía Chile, tal vez. Am, y los libros que ha escrito son varios, pero está traducido para portugués un amor fora do tempo, un amor fora del tiempo, que eh, cuenta la historia de amor con su marido, el escritor también chileno, Luis Sepúlveda, que ha falecido en 2020. Su historia de vida es muy marcada pela realidad política del Chile. Durante el gobierno de Salvador Allende, se dedicó activamente a trabajar con los más pobres, alfabetización, distribución de comida, ropa. A partir del golpe militar de Pinochet, pasó entonces a vivir en circunstancias muy duras, raptada, torturada. Más tarde has ficado en prisión en su propia casa y después ha vivido como exilada en Suecia durante 16 años. Muy bien, voy a dar entonces la palabra a Carmen, por favor. Carmen. Bueno, perdón, pero yo no me veo en la imagen, ¿no? Sí, a lo mejor por aquí. Ahora te vemos perfectamente. Ah, Te mira, vemos perfecto, perfectamente. perfecto. Sí, Eso sí, es sí. importante. Te vemos y Mira, escuchamos. bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es muy importante el tema, es muy interesante y yo, bueno, como poeta, lo primero que hice antes de escribir lo que yo quería decir, todo lo que quería decir, no pudo conmigo en la prosa y me he escrito un poema. Un poema antes de poder decir todo lo que quería decir, porque es lo que sale. Bueno, no sé si me están mirando, me están escuchando. Sí, Muy bueno, bien, todo muy bien, perfecto. voy a hablar de esperanza, pero Perfecto. en poesía primero. Ah, hablemos de esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Se come? Sí. ¿Se bebe? Sí. Es más que un grifo abierto cayendo sobre la tierra árida, un pedazo de pan en la mano pequeña y ensangrentada, un futuro que se escapa y cabe leve sobre la desolación. Los leños encendidos con que se quita el miedo de morir de frío esta noche o la siguiente. La venda imaginaria y el desinfectante que cure la pierna cercenada. Un barco lleno de antibióticos para ahuyentar las sombras negras de la muerte. Una voz que se le parezca a la madre inexistente. Esta es la esperanza,
la utopía alejándose mientras la luna estalla sobre los débiles hombros de la vida. La esperanza clamando a los cielos incendiados de la guerra. La esperanza se come, sí. Llegará tal vez la ayuda de la misericordia y saciará el hambre y la sed. Tal vez una tregua de humanidad se asome en las fronteras del odio. Tal vez alcancemos a percibir el valle aún devastado al amanecer de la paz. Tal vez sí. Bueno, Muchas gracias. bueno, ahora quería leer ustedes me perdonarán, pero no tengo mucha memoria, entonces prefiero escribir, leerlo. Disculpen por ello también. Hace tiempo pienso que la esperanza se nos está acabando, aunque observo el mundo y aún no puedo creer lo que ocurre ante nuestros ojos. Los poderes económicos de los amos del mundo, la industria de las armas, la apuesta por la conquista de nuevos territorios en busca de riquezas, el fanatismo, el odio a la otredad, son el caldo de cultivo de estos estallidos de guerra sobre el planeta en disputa por la supremacía de los más fuertes. Mientras tanto, la naturaleza sigue su marcha, su penosa marcha para sobrevivir ante la destrucción de la estulticia, de la insensatez, del desequilibrado cerebro de los asesinos que han tomado el mando de los ejércitos de la muerte. Mientras el mundo mira este esperpento televisado con la impotencia de los gobiernos que tienen de algún modo las manos atadas y la boca cerrada bajo una presión soslayada de intereses económicos y estratégicos. La humanidad va sufriendo los embates del cambio climático, luchando contra el tiempo que se va visibilizando cada vez más con los deshielos de los dos polos, la subida del nivel de las aguas de los océanos, el mar que va tomando terrenos, las tormentas y tornados de verano, las lluvias torrenciales que inundan ciudades enteras y una negación nefasta que se opone a estas evidencias por los mismos intereses que generan el origen de las guerras. Los desiderados de las tierras infértiles huyen entonces en pequeños botes de goma hasta alcanzar la orilla de la esperanza en un país que los expulsa, los denigra, a duras penas les permite pisar su territorio. El mar que han atravesado está plagado de los suyos que no sobrevivieron a esta osadía de intentarlo. El miedo al diferente se incrementa con el movimiento emigratorio provocado por el hambre y la sequía. Decididamente, esto debe cambiar. No basta la voluntad de algunos, sino de todos los habitantes de este planeta para parar este exterminio al que ya estamos visualizando. La esperanza es la capacidad de soñar, de entrar en el imaginario, soñar un futuro donde hay un fuego amigo, un tejado y 4 paredes que resguarden ese sueño donde no entren los tentáculos o cuchillos para desalojarte de él hacia la incierta realidad. Me pregunto entonces, ¿cuándo será nuestro turno para desplazarnos? ¿Cuándo seremos nosotros que subiremos a esos pobres cayucos para salvarnos? Urgentemente necesitamos la esperanza, como también la compasión, el amor al otro, al diferente, valores éticos que van perdiéndose en la vertiginosa carrera de competencia y del ser consumista que nos quiere ofrecer una sociedad egoísta e inhumana. Erasmo escribió esta magnífica reflexión sobre la estupidez. Siempre viene bien recordarlo como anillo al dedo
sobre todo a lo referente a los que nos enfrentamos. Los hilos de la estupidez están en manos de insensatos, narcisistas, adictos de poder, y los pueblos son sus marionetas preferidas. La historia de la humanidad está grabada y escrita con los episodios más oscuros y nefastos de campos sembrados de sangre inocente, como esos mismos campos se llenan de claros paisajes de vida por donde pasa el hálito de la esperanza con su tejido de bondad. Quiero hablar de ella, de construir amor, pero me cuesta enfrentarme con la realidad y me asombra. Quiero creer que el futuro será distinto, que la vida se aferra a la vida, que al fin triunfará la sensatez. Esta inhalación ya es una lucha diaria para buscar el oxígeno que nos permite ser, crecer dignos de humanidad y aportar las semillas de la continuidad, y que es la única respuesta de la existencia, y que es la única forma de amar al prójimo y de venerar la madre tierra, que es nuestro único hogar. Tal vez así se construye la esperanza. Muchas gracias. Gracias. Obrigada, Carmen, muchas gracias. Después hablaremos sobre el poema que has escrito y compartido con nosotros, y las palabras que se seguirán tan muy belas y proféticas también. Voy a dar ahora la palabra a Sor Magdalena Ejera Barranco, que vive actualmente, creo no engañarme, en el pueblo de Línea de la Concesión. Yo quiero subrayar este aspecto porque pienso que esta localidad es muy importante para la comprensión del percurso de Magdalena. Línea de la Concesión se queda en España, en la provincia de Cádiz, y para nosotros portugueses, algunos que están aquí, es muy fácil localizar pensando que se queda muy cerquita de la frontera con Gibraltar. Entonces es una ciudad fronteriza con una realidad diferente. Bueno, Sor Magdalena Herrero Barranco has fundado el Centro Contigo y también Hogar Marilac. Empezó su experiencia de vida trabajando de enfermera en el hospital de Línea de la Concesión, donde conoció la realidad de los enfermos de SIDA, HIV en portugués. Participó, creó, reunió junto a otras mujeres lo que actualmente se conoce como la Coordinadora Despierta. Estuvo al frente de todas las madres de los pañuelos verdes y trabajando por la prevención, desintoxicación y atención al enfermo de HIV, SIDA, en su estado más crítico. El centro de día Estamos Contigo atiende a familias y menores de la barriada de la Antunara, que es un barrio, un suburbio de Línea de la Concesión. Y también lo Hogar Marilac, que has creado en el año de 1992, junto con otras hermanas suyas, hijas de la caridad, que eres una casa de acogida de enfermos terminales de SIDA también. Este percurso es un percurso muy, muy bonito y muy interesante de ayuda a los otros, y será una alegría muy grande para nosotros escucharla, Sor Magdalena, tus palabras sobre esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Katia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo sencillamente voy a compartir un poco pues, de la realidad de la esperanza en mi vida, desde mis primeros años vocacionales hasta la actualidad.
Gracias. Un momento, yo voy a... Ay, es que Gracias. a veces hay micrófonos Normal. abiertos, pero bien. Muy bien, Sor Gracias. Magdalena. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Katia, soy Sor Magdalena y me da mucha alegría poder participar en este encuentro al que me ha invitado Inés y un poquito también pues, por conexión también con el padre Nelio, que me da mucha alegría verle aquí y también responder un poco a su invitación. Para compartir con vosotros mi experiencia y mi vivencia sobre la esperanza. Este tema, la verdad es que me seduce y me invita a reflexionar sobre mi vida de fe y sobre mi trayectoria vocacional y sobre todo la esperanza con mayúsculas, que nace de mi fe inquebrantable en la acción de Dios en mi vida y en la vida de los que me rodean, en la historia, en el mundo, en los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Cuando reflexiono sobre la esperanza cristiana, me gusta pensar que las cosas no suceden al azar, que no hay casualidades, que en realidad lo que suceden son diosidades, que no es nada más y nada menos que la presencia de Dios a nuestro lado siempre. Nací en un pueblo de Sevilla hace 65 años. Con 16 sentí mi primera llamada a seguir a Cristo, servidor de los pobres, y a trabajar por un mundo nuevo donde habite la justicia, el amor, la fraternidad. Los pobres fueron mis evangelizadores y mis maestros desde el principio. Entré en la compañía de las Hijas de la Caridad con 19 años. Después de un año de postulantado y año y medio de seminario, fui enviada a un hospital psiquiátrico donde seguí tomando conciencia de la presencia de Dios en la vida de los que sufren y en la felicidad que me inundaba cuando podía aliviar su sufrimiento al menos una milésima de segundo. Esta experiencia de contemplación en la acción, base del carisma vicenciano, fueron calando en mi interior desde el principio y fueron llenando mi corazón de esperanza y de alegría. Estudié enfermería y fui enviada a un hospital comarcal en la línea de la Concepción, en Cádiz. En aquel momento y aún hoy, la línea es un lugar donde confluyen numerosas pobrezas económica, social, educativa, cultural. Y en el hospital volví a ser muy feliz sirviendo a los pobres enfermos que allí atendía. En ese momento corría el año 1986-87 y en España comenzaron a llegar y a aparecer los primeros enfermos de SIDA. En 1992, como nos decía Katia, junto con otra hermana enfermera y el apoyo de la provincia de Hijas de la Caridad de Sevilla, se fundó una casa de acogida para 15 enfermos de SIDA. El reto era importante. Apenas se conocían pocas cosas de esa enfermedad, pero lo que sí sabíamos era la cantidad de personas que morían inevitablemente. En nuestra casa había días que morían varios el mismo día, incluso miembros de una misma familia. No dábamos abasto para consolar a las madres, a las esposas, a los hijos. Y en este contexto os voy a hablar de Ambrosio. Puedo decir que junto a este enfermo viví la experiencia de fe que me cambió la vida. Puedo decir también que posiblemente hasta ese momento yo había estado coqueteando con el Señor, con mi servicio, con mi entrega. Era feliz ayudando a los demás, era feliz trabajando, sirviendo, pero no tuve verdadera conciencia de la trascendencia de mi servicio a Cristo en los pobres hasta ese momento. Ambrosio era un chaval drogadicto, crecido en una familia de traficantes, pescadores de barbates que se ganaban su vida así. Habían cambiado los peces por los alijos de droga y les había ido bien. Aplastados por la pobreza, la injusticia y la necesidad, habían enterrado sus valores éticos, morales, cristianos, familiares, para sumergirse en un mundo clandestino de recelo, resentimiento, amargura, huidas, engaños, robos, enfrentamientos. Habían aprendido a pisar antes que le pisasen a ellos. Ambrosio padecía SIDA en estado terminal, pero no dejaba de insultar, despreciar, maltratar a todos con palabras hirientes, incluso en algunas ocasiones obscenas y llenas de desprecio.
Una de las noches de vela, junto a la cabecera de los enfermos, Ambrosio empeoró e increíblemente, aún en su estado agónico, seguía insultando, despreciando y vejando sin compasión. Tengo que reconocer que esa noche lloré de impotencia y de desesperanza. A la noche siguiente, Ambrosio seguía con vida y volvió a tener un episodio similar. Pero parecía que algo había cambiado. Esta vez parecía verdaderamente el final, y él, viendo que se le iba la vida, me miró con ojos de miedo, de rencor, de desesperanza, de angustia ante lo inevitable. Pero tuvo un gesto de humanidad. Me extendió la mano. Necesitaba compañía, humanidad, esperanza, consuelo, amor. Mi reflexión en ese momento fue interrogarme. Nada me une a esta persona. Es más, ni siquiera el agradecimiento, ni el afecto humano, ni es agradable. En este momento huele mal, está lleno de secreciones, tiene mal aspecto. ¿Cómo es que lo quiero? ¿Qué fuerza anida en mi interior que me provoca tenderle la mano, acariciar su mejilla, posar mi mirada sobre él con esperanza, con cariño? ¿Quién es él para mí? Me di cuenta que era Cristo indiscutiblemente. Era Cristo revestido, transfigurado, pero no con vestiduras blancas, sino con la humanidad más irrelevante. Pero yo le quería y quería transmitirle quién era él para mí. Quería hacerle una reverencia. Sostenía su mano en mi mano como sostengo la sagrada forma cuando voy a comulgar. Y lloré de emoción, esperanza, de fe, de caridad. Y Ambrosio también lloró al borde de la muerte. Me di cuenta que él era para mí Dios. Lo sentí profundamente en mi alma. Pero sentí algo más. Dios amaba a Ambrosio. Lo amaba infinitamente, como un padre bueno ama a su hijo pródigo, como una madre ama a su primogénito. Lo vi claro, y yo no estaba amando con mi propio amor. Era el amor de Dios que pasaba por mí para poder llegar a él. En ese momento me di cuenta de que todo era muy sencillo. No necesitaba explicaciones. En la simplicidad de ese momento, a las 2 o a las 3 de la madrugada, ante el lecho de muerte de un enfermo de SIDA, me di cuenta de que desde la fe y desde la esperanza, todo es muy simple. Solo hay una certeza. Dios ama a Dios. Porque Ambrosio era para mí Dios por Mateo 25. Y yo era, el amor de Dios pasaba por mí para ser también Dios para él, para que él se diera cuenta de que Dios le quería. Lógicamente, en los primeros días de este hecho no podía compartirlo porque me daba vergüenza. No sabía cómo hacerlo, ni si me iban a entender. Con el paso del tiempo, sí lo he compartido de manera confidencial en algunos momentos de oración, pero siempre con verdadero pudor y casi con la vergüenza de no ser merecedora de una experiencia inenarrable, como si no fuera digna de ese privilegio. Y ahora, esta vez, es la primera vez que lo he escrito. Después de esta experiencia, la vida sigue con sus altibajos, con sus esperanzas y desesperanzas, con sus vaivenes. En muchas ocasiones he vuelto a sentir cosas parecidas, ya que el servicio a los más pobres es un lugar privilegiado de encuentro con Cristo. El pobre es el mayor sacramento y las hijas de la caridad tenemos la suerte de tenerlo al alcance de nuestra vida en cada uno de los servicios que prestamos. No siempre la presencia es tan nítida, a veces se esconde, a veces se duda, a veces parece que aquello fue un sueño que no se volverá a repetir, a veces parece que no fue real, a veces se ve todo a ras de tierra, de tejas para abajo, y es difícil dar la vuelta a la medalla, ver a Dios en los acontecimientos cotidianos, en la mediocridad de mi día a día, en mi rutina, en lo simple, en lo sencillo. Entonces, yo también caigo en la desesperanza y necesito ponerme a la escucha del Padre que me hace oír en mi interior. Este es mi Hijo amado, escúchale. Y es entonces cuando vuelvo a reconocerle en cada una de las personas a las que sirvo. Es entonces cuando mi vida vuelve a tomar sentido desde la esperanza, de que el Señor ha cumplido su promesa, de que está en medio de nosotros
de que se cumple Mateo 25 y de que puedo reconocerle hambriento, sediento, maloliente, sucio, desesperanzado, solitario, sin hogar, inmigrante, joven, anciano, mujer, hombre. Es un caminar entre la esperanza y la desesperanza. Y me pregunto, ¿qué debo hacer cuando la desesperanza inunda mi vida día a día? Aunque no me es fácil, aunque me cuesta y aunque a veces no lo consigo, mi compromiso diario es convertirla en esperanza. Porque hoy como ayer necesito vivir desde la mística vicenciana, seguir a Cristo sirviéndole a los pobres con alegría, con entusiasmo, transmitiéndoles esperanza y ayudándoles a descubrir a Dios en sus vidas, en una búsqueda incansable de nuevas formas de servicio, con la certeza de que ninguna clase de pobreza es ajena a mi vocación de hija de la caridad. Nos decía San Vicente, 1000 veces irá una hija de la caridad al servicio de los pobres y 1000 veces encontrarán ellos a Dios. Porque el servicio de las hijas de la caridad es mirada de fe y puesta en práctica del amor. Las hermanas contemplan a Cristo, a quien encuentran en el corazón y en la vida de los pobres, donde su gracia no cesa de actuar para santificarlos y salvarlos. Tienen la preocupación primordial de darles a conocer a Dios y de anunciarles el Evangelio y hacer presente el reino. Y es el único camino, estoy sumamente convencida de ello, que es el único camino para vivir desde la esperanza. Si vivo desde la mística vicenciana, si veo el rostro de Cristo en cada uno de mis hermanos necesitados y si me empeño en ser cauce del amor de Dios hacia ellos, será posible la esperanza en mi vida. Venid, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid a beber sin pagar vino y leche de balde. ¿Cuántas veces en mi vida, y supongo que en la vida de muchos de vosotros, he reflexionado este texto y he pensado, qué dicha si yo pudiera decir eso a todos los pobres de la tierra, si yo pudiera al menos socorrer las necesidades de los pobres a los que sirvo, a los que me encuentro día a día en mi camino. Sin embargo, tengo mucho más que el vino y la leche de balde. Tengo a Dios, que es infinitamente más. Por eso estoy convencida de que seguiré viviendo desde la esperanza mientras no caiga en la tentación de trivializar a Dios en mi vida y en la vida de los pobres a los que sirvo. Tengo el convencimiento de que lo que verdaderamente importa no es solo servir a los pobres, sacarlos de su miseria, del hambre, ayudarlos a crecer en dignidad, que se escuche su voz. Eso lo puede hacer cualquier ONG. Lo que de verdad necesito es hacerlo desde Dios, transmitiendo a Dios, porque el pobre no solo tiene necesidad de vivienda, de alimentos, de cariño, de cercanía, de escucha. El pobre y todo hombre, sobre todo, tiene necesidad de esperanza, de trascendencia, de Dios. Y eso, desde la fe, sí que está en mi mano transmitir, y transmitirlo a raudales. Entonces sí que lo puedo dar de balde a todos, siempre y en todas partes. Viviré y contagiaré la esperanza mientras la gratuidad sea la expresión de mi amor, mientras viva a tiempo y a destiempo la palabra de Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Sin pasar factura, sin buscar recompensa, sin doble medida, sin barajar expectativas mercantilistas, solo con la certeza que da el abandono en Dios y en su providencia. Seré signo de esperanza si soy sierva de los pobres, pero también amiga de los pobres, educadora de los pobres. Si encuentro el equilibrio entre la firmeza y la ternura, si no caigo en el paternalismo asistencialista y trabajo incansablemente por ayudarles a ser protagonistas de su propio crecimiento, sin sustituirlos, sin ningunearlos, si creo y trabajo sin desánimo por el cambio sistémico. Seré signo de esperanza si mi amor es creativo hasta el infinito, como nos decía San Vicente de Paúl. Solo por tu amor te perdonarán los pobres el pan que les das. Solo por el amor me van a perdonar los pobres el pan que les dé. Solo si los quiero profundamente, con nombre y apellido, como Dios los quiere, seré capaz de trabajar incansablemente por un cielo nuevo y una tierra nueva para ellos. Será posible la esperanza si me dejo poseer e impulsar por el Espíritu, sabiendo que solo Él será capaz de transformar mi debilidad en fortaleza infinita. Si vivo desde mis convicciones profundas,
si sigo empeñada en un cielo nuevo y una tierra nueva para los pobres, y si sigo capaz de decir como San Vicente en Clichy, me siento tan contento al servir a esta pobre gente que ni el Papa es tan feliz como yo. Y también si soy capaz de decir y sentir como él, esta es mi fe y esta es mi experiencia. Y esto es lo que os he compartido en esta tarde, pues con un poco de pudor, pero pues con todo mi cariño y mi alegría de compartir mis motivos de esperanza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sor Magdalena. Ya tenemos la oportunidad de conversar sobre lo que tú has compartido con nosotros. Entonces, ahora vamos a pasar a oír María Clara Bingemer, que habla muy bien español, castellano, porque es casada con un argentino hace 55 años. Tiene 3 hijos e 5 netos. Eu vou falar em português, se calhar agora que estou a apresentar, porque já devem estar saturados Kátia. do meu espanhol, do meu português disfarçado de espanhol. Então, Maria Clara formou-se em Comunicação e em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e doutorou-se pela Universidade Gregoriana de Roma. É professora de Teologia na PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da mesma universidade. Foi nomeada consultora da Secretaria-Geral do Sínodo e portanto, na PUC ensina Teologia Fundamental e também Tratado do Deus da Revelação. Aqui em Portugal corresponde à cadeira de Mistério de Deus, imagino eu. Já publicou muitos livros, como Viver como Crentes no Mundo em Mudança, um livro sobre Simone Weil, Mística da Fronteira, Experiência de Deus na Contemporaneidade. Todos estes livros estão publicados em português pela Paulinas. E também, entretanto, publicou, numa edição apenas de português do Brasil, por enquanto, O Mistério e o Mundo e um Rosto para Deus. Maria Clara, dou-te a palavra. Muito obrigada, Kátia. Obrigada a todos que estão aqui. Quando o Alex me fez o convite e me fez a proposta do tema Organizando a Esperança e me disse que eu podia partir da minha realidade, né, do Brasil e da América Latina e conectar com a celebração que vocês estão fazendo dos 50 anos da Revolução dos Cravos, né? E aí contar alguma coisa do percurso da teologia. Bom, foi isso que eu tentei preparar. Tem um texto aqui que eu vou ler, tentar ler claramente e pausadamente para que Sor Magdalena e a Carmen possam acompanhar, né? No meio, vou tocar alguns trechos de algumas músicas brasileiras que ilustram o que eu estou dizendo. Espero que saia tudo bem, porque a tecnologia não é o meu forte. Então, eu entreguei para as organizadoras, tomara que elas consigam, né? Porque acho que dá um pouco de cor local. Muita alegria de estar aqui. Intitulei meu texto Celebração de Abril. Há 60 anos houve um abril aqui no trópico, além a queimar, que também fala e canta em português, o Brasil. No dia 1º de abril de 1964, o Brasil teve sua legalidade institucional revogada por um golpe militar que tomou posse da presidência da República. Como em outras ocasiões importantes, lembro-me exatamente de onde estava. No dia 1º de abril de 1964, eu tinha 15 anos. Criada em família católica, anticomunista, cercava-me o medo de que o presidente João Goulart levasse o Brasil ao comunismo. Como antes já se temia o mesmo quando Jânio Quadros, presidente ao qual sucedera João Goulart, condecorara o revolucionário cubano Ernesto Che Guevara com a máxima condecoração nacional, a Cruz do Cruzeiro do Sul. Assim, quando as tropas do general Mourão chegaram ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, e a revolução, entre aspas, ali se instalou, participei dos festejos que celebravam o Brasil livre do perigo comunista. No colégio, no entanto, com as religiosas de Sion, que era quem
com quem eu estudava, participava de movimentos estudantis, como a JEC, né? Juventude Estudantil Católica, e aprendia sobre os kibbutzim em Israel. A congregação foi fundada para o diálogo com os judeus, né? Começava a me abrir para as questões sociais e políticas. Mas, mesmo assim, ainda acompanhei minha mãe e minha avó nas marchas pela família com Deus, pela liberdade, antes do dia 1º de abril daquele ano, acreditando que os comunistas acabariam com a religião, com a igreja e com tudo aquilo em que acreditávamos. Naquele dia de 1964, em minha casa, o clima era de vitória e eu participei da festa. O tempo passou e o presidente Castelo Branco, o primeiro instituído no momento do golpe, morreu em um obscuro acidente de avião, até hoje não elucidado. Atravessei os estudos clássicos antes da universidade, vendo militares sucedendo-se na presidência da República. No cursinho pré-vestibular, quando me preparava para entrar na universidade, um querido e recordado professor de história, Manuel Maurício, a quem nunca esquecerei, nos ensinava uma outra história, diferente da oficial que, como meninas de colégio tradicional, aprendêramos. Entrei na universidade no ano de 1968 e outro mundo se apresentou diante de meus jovens olhos. E esse novo mundo era cheio de violência e terror. A polícia, montada em cavalos, atacava os estudantes desarmados na rua. Nós, do grupo de teatro do Departamento de Comunicação Social, ensaiávamos a peça Os Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, no Teatro Ginástico, no centro da cidade do Rio de Janeiro, vendo tudo pela janela com medo de sair. O jovem estudante Edson Luiz foi assassinado no restaurante Calabouço. O ato institucional número 5 foi proclamado, deixando claro que nos encontrávamos em uma ditadura. Todos nós sentíamos medo na universidade, medo de falar, de sair, de conversar. Cada interlocutor podia ser um delator, e as salas de aula eram terrenos minados. Nunca esquecerei o dia em que levaram minha grande amiga, que era presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ela andava sumida, comprometida na militância. Um grupo entrou na sala de aula e comunicou que havia sido presa. As recordações do dia 1º de abril de 1964 tomaram outro viés e outro rumo, e começaram a ser lidas em outra chave. A resistência contra a ditadura começou a se fazer mais ativa no Brasil, devido à gravidade do rumo que os acontecimentos tomavam. E nela participavam diversos segmentos da sociedade brasileira. Jornalistas que enfrentavam a censura, fazendo com que muitas vezes os jornais fossem publicados com páginas em branco, porque as notícias não podiam ser publicadas. A igreja, e nela os bispos, que em um primeiro momento haviam apoiado o golpe, e agora, quando até padres e freiras eram presos, torturados e mortos, levantavam a voz para denunciar as torturas e ajudavam jovens militantes a fugir do país. Os artistas, os produtores de cultura, que compunham poemas, textos e canções que denunciavam o que acontecia no Brasil. Havia que driblar a censura para isso, e os artistas o fizeram. O grande compositor brasileiro Chico Buarque, que acaba de ganhou ano passado, né, o Prêmio Camões, em Portugal, muitas vezes assinou suas obras com pseudônimo, Julinho da Adelaide, a fim de que não fossem freadas pela censura ditatorial. Entre eles está a famosa canção com o título Apesar de Você, na qual você não é a namorada que abandonou o eu lírico, mas os ditadores que governavam seu país e cerceavam a liberdade. Mas a canção já vinha permeada de uma esperança de que eles seriam vencidos e haveria de ser outro dia. Composta em 1970, a canção conheceu um tremendo sucesso, apesar da censura que sofreu e que retardou seu lançamento. Trazia a marca da esperança, que começava a se delinear, de que a ditadura caísse. O refrão dizia: amanhã vai ser outro dia. E a bela letra comparava a força bruta que queria pisotear a liberdade com a insensata tentativa de impedir as coisas que não se impede,
que o galo anuncie alvorada com seu canto, que a água jorre como fonte, que os amantes se amem, que o céu clareie impunemente quando amanhece, que o jardim floresça, que o dia possa raiar, tudo isso sem pedir licença aos ditadores e ao poder espúrio, né, que havia no Brasil nesse tempo. E o autor, então, insistia, apesar de você que inventou a tristeza, tenha a fineza de inventar o perdão. Você vai pagar, e é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar, porque amanhã vai ser outro dia. O dia que vai raiar, segundo a poesia e a música de Chico Buarque, apesar da repressão e da violência, vai ter manhãs que esbanjarão poesia e se fará ouvir o coro cantando sem empecilhos nem obstáculos. E isso acontecerá antes do que se pensa, profeticamente dizia Chico Buarque, anunciando a experiência que já se delineava no horizonte, refletida em todos os movimentos que eram feitos contra a ditadura. A canção de Chico refletia as iniciativas proféticas que brotavam e conscientizavam sempre mais o povo a lutar pelo direito à liberdade. Parte desse profetismo partia da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs, pois surgia uma nova opção teológica e pastoral que iria introduzir profundas mudanças no rosto da mesma igreja. Em 1968, mesmo ano em que a ditadura endureceu sua linha de repressão no Brasil, em Medellín, Colômbia, celebrou-se a segunda Conferência dos Bispos Latino-Americanos, cujas conclusões apontavam na direção de 3 prioridades. Primeira, a opção pelos pobres e a união indissolúvel entre fé e justiça. Segunda, uma nova maneira de fazer teologia, a partir de uma realidade marcada pela desigualdade, a opressão e a violência, que se chamou Teologia da Libertação. Terceira, um novo modo de ser igreja, a partir da articulação das bases comunitárias que foram se reunindo em volta da leitura e da reflexão sobre a palavra de Deus aplicada à vida para gerar ações transformadoras, as comunidades eclesiais de base. O Brasil foi o país do continente latino-americano onde essa visão de igreja e essa teologia mais floresceram. Chegou a haver 80.000 comunidades eclesiais de base. A teologia da libertação era ensinada em cursos e seminários que formavam leigos e clérigos, e animava a luta de ativistas políticos que buscavam desestabilizar o regime de força que governava o país, assim como buscava estar com os pobres no assumir e executar um projeto de libertação da sua opressão. Em meio às perseguições impostas pelos órgãos de repressão da ditadura, muitos brasileiros arriscaram suas vidas e seu futuro, lutando pela liberdade e confiando na esperança de uma sociedade mais justa e menos desigual. Muitos deles eram cristãos, e entre eles mesmo, alguns eram teólogos. Esse movimento esteve presente não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina, que, assim como o nosso, experimentavam a violência e o peso do arbítrio em suas vidas e nas de seus compatriotas. E aqui fazemos um destaque especial para as mulheres, que na Argentina, no movimento Madres de la Plaza de Mayo, e no Chile, no grupo Mujeres de Calama, talvez haja outros, mas esse eu conheço especialmente por causa do belíssimo filme de Patricio Guzmán, criaram grupos que pacífica e diariamente realizavam protestos e reivindicações para que a ditadura devolvesse seus filhos e companheiros desaparecidos. Essas mulheres não esmoreceram nem um minuto e até hoje buscam os netos, que foram sequestrados e entregues a outras famílias, geralmente de militares, para serem criados longe de seus pais e de toda a sua história. Todo esse movimento, essa luta por liberdade que engaja e compromete também a igreja e a teologia, seriam a chance, como disse o proeminente filósofo brasileiro Henrique de Lima Vaz, a nossa chance como igreja latino-americana de deixar de ser uma igreja reflexo para ser uma igreja fonte. Nossa chance de superar o modelo de igreja que só projeta e reflete a eclesiologia e a teologia que se faz na Europa e se aproximar de uma comunidade eclesial que é fonte de vivência nativa
e original do Evangelho, gerando, desse modo, um novo modo de pensar e falar sobre Deus, que é o que significa fazer teologia. Nos anos 70 e 80, portanto, o Brasil viveu a resistência contra a ditadura, estabelecendo parcerias e colaborações que pareceriam difíceis de serem estabelecidas entre teólogos e cientistas sociais, entre marxistas e cristãos, entre religiosos e artistas e intelectuais. Todos tinham o mesmo ideal, a liberdade, que já aparecia como possibilidade, e sentiam-se responsáveis para que ela pudesse finalmente acontecer, marcando o fim de uma era de medo e perseguição, onde o risco de pensar e falar o que se pensava era perigoso e mortal. Enquanto isso, do lado de cá, do lado de lá, do Oceano Atlântico, um povo que esteve presente nas origens mesmas do Brasil, do qual muitos nativos habitavam solo brasileiro, concretizava um movimento para pôr fim a uma ditadura sombria e cruel, que durou 41 anos. Em 1974, portanto há 50 anos, acontecia a Revolução dos Cravos, insurreição pacífica, adornada com a beleza de flores vermelhas, distribuídas por uma florista que enfeitavam as ruas e declaravam o fim do período salazarista. O coração dos brasileiros vibrou muito ao ouvir que o anúncio da liberdade fora dado com a canção de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena. Me emociono até hoje, falando nisso. E acompanhou solidariamente a bonita vitória dos Capitães de Abril. Era outro abril, era dia 25, 10 anos depois do funesto 1º de abril, que marcou o início da ditadura no Brasil. E a Revolução dos Cravos inspirou mentes e corações e fez sair da lira de Chico Buarque, em 1975, essa mais do que bela canção que foi cantada aquém e além mar. Pediria, então, que pusessem o clipe do Chico Buarque. Sou eu que vou fazer. É este, mas tenho de partilhar também o som. Espera lá. Perdão. Espero que... Compartilhar som. É que... Nessa flechinha aqui, não é não? Não, mas tenho que... Perdão. Aqui... Ele está a fugir. Que eu tenho só um bocadinho. Aqui, partilhar som. Ok, senão não vai dar. Agora, não é? Estás em festa, pá. Fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Agora que ela foi liberada, eu me senti até... Como é uma música, essa sim, bastante circunstancial, né, se referindo mesmo à Revolução Portuguesa de 74, que já não é... Já mudou de caminho, etc.
eu me senti agora obrigado a mudar a sua letra. Ela ficou alterada, não é mais como era, entende? A letra se refere a Portugal, assim, um pouco no tempo passado, projetando também para um futuro, assim, de esperança. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Muito obrigada, Inês. Muito De obrigada. nada. Então, como a gente vê por aí, o próprio Chico diz que a Revolução Portuguesa mexeu muito com os brios das pessoas aqui no Brasil, mais ainda porque no Brasil, essa canção, quando foi composta, a primeira versão, não podia ser cantada. Foi gravada e tocada apenas em Portugal, inicialmente, contornando inúmeras dificuldades e contando com esforços de várias pessoas. Com o desenrolar imediatamente posterior à Revolução dos Cravos, o Chico então se sentiu movido a fazer uma segunda versão, que é de 78, que é a primeira de 75, e que refletia as dificuldades que a própria Revolução dos Cravos enfrentava em Portugal. Encontra-se aqui o apelo e a luta e a resiliência que o Chico envia aos amigos do Norte, ao par do Norte, enquanto tenta igualmente animar seus conterrâneos a não esmorecerem na busca da liberdade. Então é apresentado Tanto Mar na segunda versão, onde o eu lírico fala no passado que foi murchado, mas que não fez murchar a esperança. Apesar de tudo, ele diz, é preciso cantar primavera. Canta a primavera, pá. Porque certamente a razão para cantar primavera esqueceu-se uma semente em algum canto de jardim. As utopias nunca morrem de todo, e seus assassinos sempre chegam tarde, porque as sementes teimam em florir e em crescer. O título da canção Tanto Mar é metafórico, não é só o mar, o oceano que separava o Brasil de Portugal, que separa, é Portugal se libertando e o Brasil afundado numa ditadura da qual ainda não conseguiu sair, né? E Chico compõe, então, essas duas versões, né? A segunda dizendo que a Revolução sofria percalços, mas que queria ser fiel aos seus ideais. Ele jamais deixou de considerar a Revolução dos Cravos um marco para a liberdade em Portugal e no mundo todo e exemplo para o Brasil. A canção, sem dúvida, projeta a esperança e anima o espírito com a missão de cantar a primavera, que diz que a esperança não defrauda e trará seus frutos. Em 1979, portanto, um ano depois da segunda versão de Tanto Mar, foi votada a Lei da Anistia no Brasil. Os presos políticos forçados a exilar-se fora do país podiam voltar à sua pátria. Um deles foi Betinho, grande líder popular, irmão do caricaturista Enfio. Esse era mais um passo na direção do final da ditadura. E, novamente, a inspiração tomou conta dos artistas nacionais. Dessa vez, eu trago a lira de Aldir Blanc, compositor carioca, autor de vários sucessos importantes,
e que imortalizará na voz de Elis Regina esse canto à esperança que se intitulará O Bêbado e a Equilibrista. Enfio e Betinho, o irmão do Enfio, são mencionados na letra. Inês, pode botar Elis Regina, por favor. Agora vamos ver se já sai melhor. Não, já treinou primeiro, né? Já treinei. É aqui o compartilhar som. Já está. Então, aqui estamos. Bem, só preciso de apagar o meu microfone. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode-se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Muito obrigada novamente, Inês. Então, a esperança que dançava na corda bamba sambou de pé no chão nas ruas quando, a 15 de março de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente da República. Era o fim dos anos de chumbo, como foi chamado o tempo da ditadura brasileira. Havia que reconstruir a democracia e fortalecer a liberdade e a resistência. Neste ano que vivemos, 2024, o Brasil celebra os 60 anos do golpe. E muito se tem conversado sobre o tema, pois a memória é a guardiã da liberdade.
E é preciso recordar, para nunca repetir, o que deve ser varrido para sempre da vida no planeta Terra. A fé cristã nos ensina que as dores assim pungentes não hão de ser inutilmente, pois a esperança sempre dança na corda bamba de sombrinha, ou vestida de todas as cores, nos pés alegres dos pobres, dos povos originários, dos afrodescendentes que desejam libertação e constroem o futuro. Dança nos pés das mulheres, que são guardiãs da vida por excelência e artesãs do cuidado. Dança nos pés dos jovens, que são o próprio futuro e encarnaram um verdadeiro brado de esperança em 2023 em Portugal, na JMJ, com o Papa Francisco afirmando que a igreja é de todos, todos, todos. Sem exclusões, sem discriminações, mas assumindo as fronteiras por onde passa a diversidade, a pluralidade, que colorem a vida de mil cores. Essa esperança dançou também em 2013, quando o recém-eleito Papa argentino, vindo do fim do mundo, foi ao Rio de Janeiro e falou para milhões de jovens na praia de Copacabana. Dança hoje, quando o Brasil suspira aliviado de haver superado pelas eleições o pesadelo que viveu durante 4 anos de um governo autoritário que se desentendia da pandemia, a qual ceifava milhares de vidas todos os dias. Há problemas, tragédias como a do Rio Grande do Sul, enfim, muitas sombras. Mas há igualmente luz que ilumina e permite continuar sonhando. O imenso movimento de solidariedade que se percebe no país em direção ao sofrimento dos irmãos do Sul é um sinal disso, certamente. Naquele abril de 60 anos atrás, minha geração viu o que acontecera. Não era revolução, era golpe. Não era a libertação de um perigo, era arbítrio. Não era defesa dos valores em que acreditávamos, era pisoteamento da liberdade e agressão aos direitos humanos. Naquele longínquo dia, eu me lembro onde estava, mas a partir daí, passei a estar e situar-me em outro lugar. Hoje, 60 anos depois, vejo que as lutas e opções nas quais se comprometiam tantos colegas, companheiros, professores, eram justamente pelos valores do Evangelho no qual eu acreditava. Eram pela justiça, pela liberdade, pela igualdade e pela dignidade. Em 1977, grávida da minha terceira filha, fui trabalhar na Conferência Episcopal, em sua sede da Glória, no Rio de Janeiro. Ali presenciei maravilhada minha igreja denunciando as torturas e a violência, ajudando jovens do movimento estudantil do Brasil e de outros países, como Chile e Argentina, a exilar-se na Europa. Os bispos eram a única força que fazia frente à ditadura militar. Naqueles anos ainda de chumbo, nasceu minha vocação teológica. Hoje, a teologia que faço e que penso traz a marca daquela segunda conversão, a uma fé adulta e comprometida. E aqui estamos hoje, procurando a fidelidade às opções fundamentais, apesar das ambiguidades e das eventuais infidelidades. Aqui estamos chamando as coisas pelo nome. Aqui estamos procurando somar nossa luta à de todos que desejam um país livre da pobreza e da desigualdade que o impedem de levantar a cabeça. Assim também acontece em Portugal, depois de 50 anos dos cravos. É a semente esquecida num canto do jardim que floresce. Organizar a esperança é, no fundo, organizar a dança, sem limitar sua beleza e espontaneidade. Organizar a beleza para que sempre mais possa salvar um mundo que às vezes parece enlouquecer sob o império do ódio e da ganância. É continuar a declinar o belo e sempre tão ameaçado alfabeto da democracia. É redescobrir o cosmos no espírito da Laudato Si, que no ano que vem completa 10 anos. É levar a sério o espírito que atravessa a Fratelli Tutti, de 2020, que convida a passar da lógica do sócio à lógica do irmão, começando sempre por baixo, para que todos sejam incluídos na esperança que não decepciona, porque seu fundamento é divino, apesar de também ser profundamente humano. Muito obrigada. Uau. Obrigada. Muito obrigada. Então, eu, assim, de forma muito rápida, vou fazer uma retrospectiva daquilo que foram as várias comunicações, estabelecendo alguns pontos possíveis, mas eu gostaria de pedir à Carmen Yáñez se tú podrías, Carmen Yáñez, ¿sí? ¿Me escuchas? Creo que sí. Sí. Muy bien. ¿Se podrías leer nuevamente, releer una frase, una pregunta que tú haces en tu texto y que comienza con
¿Cuándo será oportuno? ¿Podrías repetir, por favor? Ah, ¿te refieres a la primera pregunta? El Creo comienzo. que sí. Sí, sí. Pero puedes leer las dos preguntas. Bueno, ¿qué es esperanza? Se come, sí. Se bebe, sí. Es más que un grifo abierto cayendo sobre la tierra árida. ¿Sí? Y más a frente Sí. tienes al medio del texto una pregunta que empieza así. ¿Cuándo será oportuno Debe de ser en cualquier el cosa? texto y no en el poema. Sí, En el exacto. texto y no en el poema, sí. Gracias. Estaba hablando sobre justamente cuándo será posible, cuándo será el momento, Sí, 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 sí. que será el turno nuestro para partir, porque nunca sabemos la gente. Yo partí, yo soy una migrante, una exiliada. Entonces, yo nunca me imaginé que podía partir de mi país, dejar mis paisajes, mis montañas, mi mar, y dejar mi casa, mi madre, mi padre, toda mi familia, dejar todos mis amigos, dejar toda mi vida para partir sin quererlo yo, ¿no? Que es un dolor inmenso de grande. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento en la gente que va partiendo hacia de sus lugares porque no pueden vivir, porque la tierra es estéril, porque la tierra no da más, porque no hay agua, no existe alimento. Y la gente tiene que partir y cruzar el océano, y muchos de ellos pierden la vida. De eso se trata cuando yo digo, ¿y en qué momento somos nosotros los que vamos a tomar ese cayuco? Nunca se sabe cuándo, en qué circunstancia de la vida hoy día. Por eso que también he hablado de desesperanza. Ha habido una desesperanza tremenda, es todo tan incierto en este momento con, con lo que está pasando en el mundo, la guerra, el cambio climático, todo esto, lo que está pasando y que no se ha detenido, no es posible detenerse, porque existen los poderes o poderes económicos, existen intereses económicos que no permiten esos cambios. Entonces, la gente, la población del mundo, le cuesta tener esperanza. Claro que sí, claro que apostamos por la esperanza, queremos esperanza, nos aferramos a tantas cosas, nos aferramos a la fe también, al amor al prójimo, ¿no? Y bueno, de eso se trata, eso estoy hablando yo, más que nada. Bueno, Gracias, Carmen. Carmen, creo yo que ha trazado voy a hablar en portugués más despacito para que compreendáis, si posible, uma terrível paisagem do mundo atual. As guerras, ela falou da terra ensanguentada, da terra cheia de sangue, as crises climáticas, que referiu também agora, as forças económicas. E referiu também a questão do poder, dos assassinos que estão à frente de exércitos do medo, e referiu também, reportando-se a Erasmo, os filhos da estupidez. Eu acho que esta questão da estupidez é algo que poderíamos retomar no debate que iremos eventualmente fazer aqui. De tudo aquilo que a Carmen falou, o elemento no qual eu reconheci mais a esperança foi quando ela se
referiu aos sonhos, ao sonho. E penso que este também é outro aspecto sobre o qual poderíamos falar. O testemunho, o testigo de Sor Magdalena, para mim ficou muito claro que a caridade, o amor ao outro, passa por não ter medo de amar uma só pessoa. No tener miedo de amar una sola persona. Porque ela falou do Ambrósio. E eu penso que uma caridade feita de nomes anónimos, de histórias em que há uma espécie de amor industrial, não tem a ver com este testemunho que nós vimos aqui. E ela falou da simplicidade deste gesto. A certa altura disse que esta experiência do amor ao pobre parece que não é real. Quando parece que não foi real, tem esta sensação. Falou dos pobres como evangelizadores e mestres e como o maior sacramento. E também desta esperança do novo céu e da nova terra. Ela retratou este gesto de humanidade feito com uma enorme simplicidade. Finalmente, e estou naturalmente a fazer uma recolha de elementos muito rápida, naquilo que a Maria Clara partilhou connosco, ela teve muitos pontos em comum com a Carmen, também no seu percurso desta resistência a uma ditadura sul-americana. Nesta descrição que ela faz, eu vi muito presente, a certa altura surgiu-me uma expressão que a Maria Clara não utilizou, mas que eu acho que é comum a estas três intervenções, que é da não violência como método cristão. Este verso que ela referiu, esqueceu-se a semente em algum canto do jardim e que depois retomou quando abordou a Revolução dos Escravos em Portugal. Esta frase que ela citou, de Lima Vaz, a nossa chance de deixar de ser uma igreja reflexo para ser uma igreja fonte, aquilo que foi ocorrendo no final da década de 78 com as conferências da CELAM, e esta convicção da união indissolúvel da justiça e da fé, e desta nova teologia feita com base na opressão e na desigualdade, e que é, no fundo, a base daquilo que a Maria Clara referiu como a sua segunda conversão. Eu achei isto muito interessante. E nesta conferência, que inicialmente estava muito cheia de mulheres, artesãs do cuidado, como a Maria Clara referiu agora, entretanto, eu fui-me apercebendo que foram surgindo mais homens aqui ao nosso encontro. Deixava então à vossa liberdade, também é uma palavra que marcou a conferência, aqui as palavras da Maria Clara. Há questões, coisas que também vos tenham tocado, que vos tenham ficado, alguns pontos que se possam estabelecer e também, se possível, propostas para este artesanato da esperança que possam sair também daqui. Muito obrigada. Estou aberta a inscrições para o debate. Façam-no. Há moderadores que preferem pelo chat, há outros que preferem em viva voz. Eu prefiro em viva voz, já que estamos aqui todos, desde que não demorem muito tempo, até porque as nossas convidadas foram muito disciplinadas, está bem? Então vamos seguir o exemplo. Sim, a Inês levantou. Eu vou explicar só que geralmente as conferências em Portugal acontece isto, conferências entre cristãos. No início ninguém quer fazer perguntas e no final há sempre 5 ou 6 perguntas que ficam por responder, está bem? Mas ainda bem que a Inês se aventurou. Vamos a isso, Inês. Fala em espanhol porque tu falas magnificamente. Não, eu vou intervir, que é para quebrar este silêncio, mas na verdade eu queria, claro, agradecer tantíssimo. Agradecer a Carmen el poema que nos dejaste, que ha sido... ¿Lo escribiste para nosotros? Exactamente.
Es Ya que, era, ya era bello antes, pero ahora casi... mira, la verdad es que sí, cuando comenzaba a tratar el tema de esperanza, no sabía primero cómo abordarlo. Y la única forma que pude, y es mi lenguaje, fue justamente escribir primero un poema. A partir del poema comienzo ya a meterme entonces en la prosa que escribí este pequeño artículo, ¿no? Y me recordó por eso, por empezar comiendo, preguntando si es algo de comer, si la esperanza se come, y me Claro, recordó a un conocido poema sobre los subalimentados del sueño. La esperanza, la poesía es para comerse, para la que, esperanza es para comerse. Espero que sí, porque realmente hablaste de lucha diaria, de oxígeno y también de desesperanza. Y el claro, otro día también, creo que ya lo he citado, pero por aquellos que llegaran antes, este año tenemos el privilegio de tener dos poetas en nuestras conferencias. También antes con Ana Paula Tavares nos habló de esa esperanza cansada, pero claro. esperanza. Y a veces esto también nos consuela. Y también quería comentar esto, agradecer que no estemos de boca cerrada, pero por tu voz hablando de los peligros de los tentáculos y cuchillos que Mm. pueden venir en contra de nuestra humanidad. Y Sor Magdalena ha tenido la experiencia de la humanidad y lo bonito de su testimonio, creo, es que nos enseña que también es nuestra vida. Quizás no una experiencia tan límite, pero si tú pudiste ver a Cristo en Ambrosio, seguramente nosotros si buscamos en nuestras vidas encontraremos en esos pobres y esa gente sencilla y hambrienta de la esperanza que hace falta comer. Y la pregunta más bonita que creo que nos hiciste, y me voy a quedar con este, es, ¿cómo es que lo quiero? Porque es, 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 es la sorpresa y al mismo tiempo estás diciendo, lo quiero. ¿Cómo es que le quiero tanto? Muchísimas gracias por hablarnos de cómo transformar la desesperanza en esperanza y esa firmeza y ternura sin paternalismos que tenemos que usar en nuestros días. Y María Clara, si no bastara con tus palabras, pues nos presentaste con estas músicas que son también parte de nuestra cultura, de nuestra esperanza. Y yo no sabía que apesar de você, eu estava a falar agora também em espanhol, apesar de você, que era uma música de combate, eu tenho na minha playlist, a playlist O Amor é Lindo, e vou mudá-la para a playlist A Luta Continua. Vou já fazer essa diferença. Muitíssimo obrigada. E obrigada também, porque no início destas conferências o António Marujo, a Cátia disse para eu falar pouco e agora é que eu me lembro, mas já estou a acabar. O António Marujo perguntou se era possível organizar a esperança e eu respondi assim, mais ou menos, de uma coisa, enfim. Mas tu explicaste-nos, Maria Clara, que trata-se de organizar a dança e é realmente uma forma clara, evidente, de olhar para tudo isto, uma forma nova, e nós sobre o novo vimos falar, estamos cheios de Frei Bento Domingos, que nos falou disso também na semana passada e queria agradecer. E agora que eu já falei imenso, podem fazer perguntas de verdade. Obrigada, muito obrigada em nome de toda a direção do CRC e todas as pessoas que aqui estão. Acho que estamos fascinados naquele sentido de agradecimento e de realmente de alimento de esperança. Muchas gracias. Muchísimas. Obrigada, Inês. Então, quem é que quer ser o nosso segundo colocador de questões e de reações? A Isabel Alegre de Magalhães. Dou-lhe a palavra, Isabel. Muito obrigada, Isabel, porque o seu sorriso acompanhou sempre a nossa conferência. Obrigada. Ai, se não dei por ela. É verdade, confirmo. Eu vivi 1 ano em Espanha e 2 no México.
Así que me gusta mucho de hablar español, pero ya estoy muy poco entrenada y voy a empezar en castellano, pero después pasar al portugués con Clara. Me gustaría decir que me gustó muchísimo lo que dijo Carmen, eh, porque mantuvo para mí lo que guardé más es que mantuvo la esperanza, aunque el futuro nos escapa, aunque la utopía nos huye, y la situó la esperanza, me parece, en las orillas, ¿no? Así que no está, no la tenemos en las manos, pero sí la tenemos. Y como decía después Clara, es como una semilla que está en el rincón de un jardín, y eso es fundamental en el mundo a donde vivimos, donde la esperanza parece que desapareció. Y me gustó mucho, antes de ir a Clara en portugués, me gustó muchísimo también el testigo que dio la Sor Magdalena, por la concretud del gesto, por la intimidad de una relación verdaderamente humana y llena de amor, de respeto, de un esfuerzo de encontrar el otro, aunque él sea por veces muy difícil de la proximidad, que nos huye de alguna forma, de llegar a poder dar la mano y estar juntos en un momento crucial como será, imaginamos, la muerte. Fue algo muy fuerte y muy íntimo que ha sido compartido y que me tocó mucho. Y después de Claro, creo que voy a decir en portugués porque no tiene caso decirlo intentar de decirlo em castellano. Eu gostei muito da apresentação dos dois momentos da ditadura no Brasil e cá, e dos dois momentos de libertação cá e no Brasil. E na vibração comum que houve de um lado e do outro, relativamente aos dois momentos, na proximidade entre os dois povos e na alegria que foi expressa na arte, na música, nas palavras, nos momentos da libertação, quando acabaram as ditaduras nos dois países. E penso que é uma diferença importantíssima e que nos faz pensar que no Brasil, de facto, a Igreja foi talvez, a Igreja Católica e outras igrejas foram os lugares de resistência mais visíveis, mais palpáveis, mais sensíveis. Em Portugal isso não aconteceu. Nós temos grupos pequenos, houve grupos pequenos, os chamados católicos progressistas, que apoiaram toda a movimentação de libertação dos políticos ou daqueles que estavam a tentar fazer política para romper com a ditadura, mas foram grupos muito pequenos, que eram identificados até pelo Partido Comunista, etc., como os católicos progressistas. Era um punhado de gente no meio do país. E isso é uma diferença tão grande e que faz pensar que, de facto, mesmo hoje, ainda não há essa igreja-fonte, uma teologia feita de um outro modo, que leve a que não se copie, não se repita, mas aquilo que tem sido feito em teologia, mas que aqui nasce, não pode ser como no Brasil, as comunidades de base e outras formas que tomou na América Latina, aqui não pode ser da mesma forma, sobretudo neste momento da história, mas como é que podemos fazer, como é que a Igreja pode dar, e os cristãos podemos dar podemos ser uma fonte de esperança e fazer
uma teologia diferente que olhe para os acontecimentos e que neste momento me preocupa. Isto é uma questão de que não se falou aqui, mas para mim é muito importante neste momento. As ameaças que há ao humanismo, com o chamado transhumanismo e pós-humanismo, com a inteligência artificial, com os seres ciborgues e com tudo isso que vem e que pode ser olhado de uma forma positiva, e que eu acho que enquanto cristãos com esperança temos que pensar essas matérias de uma forma antecipada e não sofrê-la e depois pensar sobre ela. Portanto, julgo que a esperança se joga também neste momento relativamente às tecnologias e às ciências, às biociências e às biotecnologias que estão a pensar o humano numa forma que já poderá ser considerado transhumano. E isso parece-me um desafio que é posto a toda a humanidade, mas que os cristãos, de alguma forma, terão que refletir sobre isso e ver onde é que está a esperança aí, onde é que poderemos colocar a esperança e onde é que podemos organizar a dança, apesar da ameaça que isso também constitui. E pronto. Obrigada, Isabel. Então vou passar a palavra, antes de dar a palavra final às nossas convidadas, à Teresa Vasconcelos, que também quer contribuir aqui para o debate. Teresa. Tem de ligar o microfone, Teresa. Tem de ligar o microfone. Teresa Vasconcelos. Eu vou pedir para ativar som e ótimo. Ouvir. Obrigada. Pronto. Era uma pergunta muito simples. Eu gostei imenso das 3 intervenções. Por um lado, porque, e não vou repetir o que a minha amiga Isabel Alegre disse, e disse-o muito melhor do que eu, porque de alguma forma trataram a questão da esperança de uma forma, eu diria, nova e ao mesmo tempo antiga. Nova no sentido da necessidade de uma recriação da esperança. Eu só pedia à Maria Clara de Berminger se falou na Igreja como fonte, não tenho dúvida quanto a essa metáfora, que revejo-me absolutamente nela, mas gostava que dissesse 2 ou 3 palavras sobre esta Igreja reflexo, porque para mim pode ter 2 significados. Eu pedi à Maria Carlos que clarificasse esta ideia da Igreja como reflexo. Reflexo de quê? Obrigada. Obrigada, Teresa, pela sua questão muito incisiva. Então agora é aquele momento em que ou falam agora ou se calam para sempre. Alguém mais quer fazer alguma questão? É a última oportunidade. A Helena Topa Valentim. Peço às convidadas para irem registando para depois no final responderem a todos. Muito obrigada, Helena. Eu não é sobre. Não sei se me estão a ouvir, porque eu fiquei congelada. Estamos a ouvir, estás congelada, mas estamos a ouvir. Ok, ótimo. Isto tem estado aqui com alguma irregularidade técnica. Mas eu não é para fazer pergunta, mas é mais para reagir. Eu acho que é sempre um exercício muito estimulante ouvirmos contributos diferentes e tão ricos como foram os destas nossas 3 amigas e depois fazermos nós uma síntese que certamente é única para cada um e portanto, uma proposta multiplica-se, não é? E muitas desdobra-se, há uma espécie de milagre de multiplicação das razões, se calhar das razões da esperança, não é? Falou-se aí exatamente disso também, e eu, enfim, votando de São Paulo, esta ideia de que os motivos da nossa esperança, não é? Que é certamente um caminho
de atenção e de persistente, de alimento constante, não é, do nosso caminhar. Mas o que eu queria dizer, pronto, olhando assim para as três, é fácil, penso, identificar a dimensão profética das três propostas, das três reflexões, e acho que de um modo diferente, sublinhando dimensões diferentes, foi posto muito claramente a ideia do escândalo, do sofrimento, do escândalo da opressão, da falta de liberdade, sublinhava mais a Maria Clara, do padecimento, da doença, moral, social, sublinhava a Senhora Magdalena, e da pobreza e de todos os males que nos infligem. Portanto, e a Carmen foi também muito transversal, não é? Em referência a essas coisas. Portanto, o escândalo perdão, do sofrimento, que é, afinal de contas, de onde partimos para a loucura de acreditar, não é? A loucura da esperança. Porque a esperança tem qualquer coisa da ordem da abundância e, portanto, é uma espécie de... Há uma loucura do dom, uma loucura... Há qualquer coisa de insano, não é? Na esperança em face destes escândalos que assistimos. E depois, pensando também, aqui já trazendo outro elemento, que é um elemento mais teológico, e se calhar todas nós fomos algum dia doutrinadas no sentido de identificar a esperança como uma virtude teologal, não é? Assim dita, e pronto, e com uma reflexão que é, mais uma vez, também uma proposta que nos ajuda a viver esta dimensão e a compreendê-la, mas não é a esperança, esta coisa da esperança não ser alicerçada ou baseada nas nossas forças, ainda é mais louca, é mais, digamos, transbordante, porque não é alicerçada nas forças próprias. O testemunho da Sor Madalena foi muito claro em relação a isso. É nutrido exatamente nisto que a Sor Madalena dizia, de se ir dando conta de que se é um canal, não é? Um canal para concretizar o amor de Deus, não é? Que está na base daquilo que alimenta a nossa esperança. Portanto, está na base e está além, não é? É fonte e é horizonte. E porque a esperança tem fonte, não é? Não é só um horizonte longínquo, tem uma fonte, e é por isso que brota e é por isso que é esta abundância de dom de Deus em nós, por nós, não nossa, não é? Porque nós caímos muito facilmente na desesperança. Portanto, pronto, era assim aquilo que me ocorreu pôr em comum, e agradeço. Obrigada às três, obrigada a todos. Obrigada, Helena. Imagino que nosotras invitadas de lengua española no tengo comprendido totalmente lo que habíamos dicho ahora en esta parte final, pero yo voy a daros la palabra para que hablen un poquito. Voy a empezar por Carmen, después Sor Magdalena y después María Clara. ¿Bien? Carmen, tus palabras finales de respuesta también, eventualmente. Mira, que me lo estaba pensando, que a pesar de toda el panorama que existe en este momento en el mundo, es fácil perder toda esperanza, pero estoy equivocada. Creo que nunca lo perderemos. Es lo último que se pierde porque existe vida.
y existe entre la gente, existe entre toda la población del mundo, existe aún amor. Mientras exista amor, siempre hay esperanza. Esas son mis últimas palabras. Obrigada, Carmen. Sor Magdalena. Bueno, pues yo estoy conmovida por lo que he podido entender, porque sinceramente entiendo poco portugués, pero hay palabras que sí que se me han quedado, que entresaco de lo que se ha compartido, y solo pues los rostros, la forma de expresarse, pues ya en sí misma me transmiten y me conmueven. Pues está la fe, la esperanza y el amor. Yo estoy convencida de que solo desde Dios es posible la esperanza. Por lo tanto, tenemos que afianzar la fe, crecer en la fe, vivir desde la esperanza, y que evidentemente desde la más sublime, lo que es el amor, que es el que siempre tendremos entre nosotros. Entonces, si tenemos la fe, estamos sostenidos por la esperanza, pues el amor seguirá triunfando en el mundo, y que Dios de alguna forma tiene mucho que ver en nuestra historia. Su acción está presente en la historia, en cada uno de nosotros, y no nos va a defraudar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos sostiene. La esperanza es posible. Gracias. Muchas gracias, Sor Magdalena. Entonces pasamos a Maria Clara. Bom, então eu vou tentar responder primeiro a pergunta que me foi feita sobre a Igreja Reflexo, né? O que o Padre Vaz quer dizer aí é que nós, como igreja aqui na América Latina, e ele estava falando mais concretamente do Brasil, a gente não criava nada novo enquanto igreja, apenas repetia o que via na Europa, o que lia nos livros europeus, o que via dos teólogos europeus, quer dizer, isso eu acho até que não acontece só com a teologia, né? Aconteceu com tudo. O modelo de ser humano era o quê? Era o homem ocidental, branco, macho, europeu. Esse era o ser humano. Os outros, bom, eram mais ou menos humanos, e as mulheres se incluem um pouco aí, mas isso aí, bom, está toda uma corrente hoje da decolonialidade, da descolonização que trabalha com isso. Mas o Padre Vaz falava especificamente da igreja. Ele dizia que nós temos uma riqueza cultural aqui e que não aproveitávamos dela para criar fatos eclesiais, fatos eclesiológicos. Apenas copiávamos, né, as músicas europeias, os cantos europeus, né? E ele disse, então, que com essa virada, com o Concílio Vaticano II, né, que com a Gaudium et Spes valorizou tudo que é humano e tal, a recepção desse concílio na Conferência de Medellín em 68, depois em Puebla, né, mais adiante em Aparecida. Então, havia uma oportunidade de realmente criar esse algo novo, porque uma das coisas que aconteceu e que Medellín reforçava era valorizar a cultura dos povos originários. Os povos originários antes eram os índios, como você sabe dizer, eram considerados que não sabiam nada, o que eles faziam era superstição, estavam errados na religião, então o cristianismo tinha que vir salvá-los e impingir-lhes goela abaixo, né, as liturgias, os valores, né? Bom, então aí começou-se a se valorizar isso. Também a religião popular, né? As expressões religiosas populares, que eram consideradas também supersticiosas, coisa de gente ignorante, agora começaram a ser valorizadas. Então, é isso, bom, e toda a riqueza musical e de dança que existe, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo, né? Tudo isso começou a ser valorizado e ser incorporado na teologia que era feita, nas liturgias que eram organizadas. Por exemplo, nos encontros das comunidades de base, era belíssimo ver as liturgias, o pessoal entrando com a Bíblia, dançando, e, enfim, era uma coisa cheia de cores no altar, era muito bonito, né? Bom, a Missa dos Quilombos e a Missa da Terra Sem Males, que Dom Pedro Casaldáliga fez, que até hoje não estão aprovadas enquanto liturgia, mas estão aprovadas como espetáculos culturais. Era isso que o Padre Vaz
queria dizer que nós precisávamos criar algo que não apenas refletisse a luz que a Europa nos mandava, devemos muitíssimo à Europa e continuamos estudando os autores europeus, mas não queríamos só refletir, queríamos também ser fonte, né? Criar alguma coisa a partir da nossa realidade, né? E para finalizar, minha palavra final, eu acho que, enfim, tem um poeta, um pensador francês que eu gosto muito, Charles Péguy, que escreveu muito sobre a esperança, né? Ele dizia que das 3 virtudes teologais, né, ela era a menorzinha, era a filhinha do bom Deus, mas que era, no fundo, sem ela a fé e a caridade não caminhavam, ela tinha que dar a mão às duas, né? Realmente a esperança é aquela que nunca decepciona, né? Não me lembro quem mais que falou, acho que foi a Helena, né, que disse que, ou não, foi só a Madalena que disse que a esperança, mesmo naquela situação que estava o Ambrósio, né, onde parecia não haver mais nada humano que justificasse a esperança, ele tinha esperança, porque era capaz de estender a mão, porque amava, né, e ele reforçou a sua esperança, né? A gente olhando agora para as fotos do Rio Grande do Sul, gente que perdeu absolutamente tudo, que levou a vida para construir. Tem uns que estão perdendo pela 3ª vez, pois já é a 3ª enchente, né? É impressionante que você não vê as pessoas assim querendo desistir, desesperada. Não, vamos reconstruir tudo, vamos fazer tudo, todo mundo ajudando, todo mundo fazendo mutirão. Eu acho que isso, né, é uma demonstração de que a esperança realmente é o que nos leva para frente, é o que nos faz ser humanos, né? Eu acho que hoje essa nossa conversa aqui reforçou isso ainda mais, né? Obrigada. Então, eu vou terminar esta nossa, que é a última conferência de maio, agradecendo muito, muitas gracias por vossa presença. E tenho aqui 3 notícias para dar, que é o seguinte. Então, a nossa próxima atividade de Centro de Reflexão Cristã é no dia 26 de junho, se quiserem apontar. É extremamente interessante, porque vai ser um debate, uma conversa entre um físico e um teólogo. Carlos Filhais, um físico muito famoso em Portugal, provavelmente já ouviram falar, já conhecem também a obra, e Alexandre Palma, que é um jovem teólogo, e vão estar então à conversa no dia 26 de julho no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, no centro de Lisboa. Todas as conferências, esta é a segunda notícia, todas as conferências de maio, incluindo esta, estão disponíveis no YouTube, ou estarão, no caso desta que está a terminar. E depois, também há uma ótima notícia, que é a publicação dos textos destas conferências, incluindo estes, serão então publicados e integrarão o próximo número da Reflexão Cristã, que é a revista do Centro de Reflexão Cristã, do qual sou sócia e, portanto, em nome do Centro, também da direção, está aqui a Inês, agradeço muito a vossa presença, quer a das nossas convidadas, quer também todos aqueles que participaram. Não sei, Inês, queres despedir-te? Acho que sim, acho que seria simpático. Eu Da minha quero parte, peço-me, agradeço imenso o convite, Inês, agradeço ao CRC esta oportunidade. Eu estava um bocadinho nervosa, não sei se notaram. Eu não sabia que o meu portunhol estava tão mal, porque eu já não falo espanhol assim de forma mais ou menos intensiva há muito tempo. E então também peço desculpa por isso e muito obrigada uma vez mais. Obrigada a ti, Kátia, por isso estas minhas últimas palavras são através de agradecimento, mas queria também fazer uma saudação especial. Entretanto, chegaram o João Miguel Almeida, o Silvino Ruivo e o Alex Vilas Boas, que estão também na direção do Centro de Reflexão Cristã, e aliás é ao Alex que devemos o contacto com a Maria Clara, que certamente nos responderia na mesma, mas assim foi mais fácil. E queria também saudar a Regina Tavares da Silva, que está aqui conosco. Eu já não a vi há muito tempo. A Regina acompanhou também, viveu os tempos do CRC e também já partilhou connosco, nomeadamente na Evocação Manuela Silva, esse testemunho de mulheres e homens que fizeram a nossa democracia, a nossa sociedade e também a nossa Igreja. O Centro de Reflexão Cristã hoje quer continuar a ser também Igreja viva e sociedade vivas
e, portanto, eu sei que é assim um bocadinho as outras pessoas que também estão aqui, que são todas maravilhosas. Eu queria só de saudar em particular e uma vez mais, Carmen, espero verte la próxima semana aquí en Lisboa. Sol Magdalena, ni que tenga que ir a Sevilla, pero en invierno Claro. mejor. Pero aquí también sabes que tienes una casa. Maria Clara, até muito, muito Muchas breve, e a gracias. todos, mais uma vez, dia 26, a todos os que estão em Lisboa, dia 26 de junho, quarta-feira, às 6 da tarde, no Centro Nacional de Cultura. Obrigada a todos e uma boa semana, uma boa jornada também. Adeus. Gracias, Gracias a todos. Obrigada, boa noite. Adeus a Gracias. todos e bom fim de semana. Obrigada. Beijinho. Beijinhos. Muchas gracias. As pelas Adiós. iniciativas. Tchau. Tchau. Adeus.